A questão é ancestral. Remonta ao humano, tingindo o útero da terra e esculpindo deuses de pedra. Uma Vênus de seios e vulva gigante cristalizou a fêmea como poder criador. Deuses nascidos com o pênis ereto, como uma arma, cristalizaram o macho em poder bélico e político. Em bacanais romanos, o recomeço dos ciclos sazonais era festejado. Em Belém nasceu o Deus Menino, de uma virgem imaculada de um sexo angelical. Entre as instituições reguladas pela Igreja cristã estavam o casamento, o sexo e a arte. Ter controle sobre as artes e sua construção de subjetividades foi importante para que dogmas, sobretudo católicos, exercessem poder pelo mundo ao longo de séculos. O mesmo poder que também percorreu por terras tupiniquins em invasões violentas e contribuiu para que os invasores fundassem aqui uma colônia não só de terras, como também de corpos. Um deles escreveu: ali andavam entre eles 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que, de as muito a bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Ali, por então, não houve mais fala ou entendimento com eles, por a barbaria deles ser tamanha que não se entendia nem ouvia ninguém. Com a chegada da modernidade, a capitalização deste poder mudou. Agora, o Estado, por meio da academia e da medicina, tinha o seu próprio controle. E assim, passou a controlar todos os prazeres, saberes e seres. A historiadora de arte Amélia Jones tem uma definição sobre sexualidade que eu pessoalmente gosto bastante. Basicamente, a sexualidade, para ela, nada mais é do que uma determinante que molda as nossas experiências visuais, representações e percepções sobre o mundo. Sexo, desejo e gênero são absolutamente centrais no modo como a arte é feita, distribuída, avaliada, discutida, colecionada, historicizada e significada na nossa cultura. Para o filósofo Michel Foucault, a sexualidade não foi mais reprimida ao longo dos últimos séculos. Muito pelo contrário, aliás. Ela vem sendo discutida cada vez mais. A questão, no entanto, é como ela vem sendo discutida. E o que vem sendo discutido? Que arte, afinal, é produzida? Quais narrativas são contadas? Quais estruturas de poder são reforçadas? Quais obras e artistas sabotam as estruturas hegemônicas? O que dizem as más línguas? As dos obscenos, das vadias, dos viados, das sapatonas, produzindo artifícios contra manobras, pintando fissuras, esculpindo novas formas de ser e de existir no mundo. O que esses corpos estão realizando é, na verdade, a possibilidade de tornar visível a própria existência ou a autodeterminação, né? Como eu me autodetermino. E isso através da arte ao movimento. São movimentos, não é um, né? Mas são movimentos onde é possível fazer com que emerjam mesmo cenas outras, diferentes de uma realidade violenta, que também opera no mundo visível de hoje. Ao tornarem visíveis essas vivências, muitos artistas encontraram entraves e limites impostos pela moral dos bons e velhos costumes. Em 2017, em meio à crescente onda de uma polarização política e ideológica que se instalava no Brasil, algumas exposições de arte do país entraram para a história. Representando a performance La Bête. Há uma distorção muito grave do que houve ali, tomando proporções inacreditáveis. É terrível que um corpo nu seja um choque, inclusive para um brasileiro. É criança. Que estava acompanhada da mãe, né? Questão polêmica. Por quê? O MASP vai estrear a exposição Histórias da Sexualidade. Segundo o museu, nesses 70 anos de história, é a primeira vez que a presença de menores, mesmo acompanhados dos responsáveis, vai ser vetada em uma exposição. Mas, sem dúvidas, o caso mais emblemático foi a Mostra Queer Museu.
quando a Queer Museu é atacada e fechada, ela se transforma numa das coisas mais surpreendentes que se possa imaginar de uma exposição. Ela se transforma numa grande plataforma de lutas que consegue agregar os setores mais progressistas da sociedade, e por um ano isso só cresce. Identidade, expressão de gênero e sexualidade foram um centro gravitacional da exposição. Eu não tenho dúvida que a Queer Museu é uma exposição absolutamente extraordinária e à frente do seu tempo. Presta atenção, isso aqui ele chama de arte. Eu vou mostrar agora, só putaria, só sacanagem, mas que aqui em Porto Alegre, no Santander Cultural, é reconhecido como arte. De repente você fazer obras de arte, né, em que há crianças trans e adultos fazendo sexo com quadrúpedes, é uma coisa genial. É que existem representações obscenas e explícitas que hoje em dia chocam os espectadores em igrejas medievais. Aí é muito interessante a gente ver a diferença também dos locais, porque, por exemplo, na Europa, em feiras de arte grandes em Paris, por exemplo, a FIAC, você vê obras mostrando a sexualidade de maneira completamente explícita, e tem pais que levam os filhos pequenos para visitar, são colecionadores, as pessoas estão habituadas. Isso aqui no Brasil é um absurdo e não é aceito, tem que ter classificação etária e tal. Por exemplo, as pessoas se referiam a determinadas obras da Queer Museu como se elas estivessem gerando pedofilia. Isso se transformava em vídeos, em narrativas, em outras ações menores que eram distribuídas pelo país inteiro e que daí então tomam uma vida própria. Nós queremos o respeito à religiosidade de cada um. Nosso país nunca foi assim. Isso é o comunismo tentando entrar. É pior que um viado aqui, tô mostrando só pinto. E quando nós protestamos contra isso, nós somos os censores. Uma obra de arte, ela não é uma manifestação pura da realidade, ela não é uma expressão da natureza, e ela também não é natureza, a natureza é uma outra coisa. E dentro disso, dessa ficção, a arte, a gente também tenta estabelecer notas, né, ou estabelecer escritas narrativas que vão oferecer outras maneiras, não só de ver, mas de viver mesmo, porque elas já existem. A gente só precisa mesmo, né, de espaços e de continuidade, sobretudo com relação à ideia de conhecimento, aprendizado, né, para que a gente veja mais isso, né, para que a gente estabeleça essas formas também como formas possíveis de estar no mundo. A Queer Museu, ela é um incidente de proporções inimagináveis, mas ela é também o início de todo esse processo numa larga escala no Brasil. Fica muito claro como esses outros segmentos, fundamentalistas religiosos, ultra-reacionários, ultradireita, pessoas que hoje nós conhecemos como bolsonaristas e assim por diante, deram seguimento àqueles ataques iniciais, né? É uma força de expressão, mas tem que fuzilar os autores dessa exposição. Quando eu assumi esse cargo em novembro de 2019, o presidente me fez um pedido. Ele pediu que eu faça uma cultura que não destrua, mas que salve a nossa juventude. Apesar de tantas ideologias e tantos movimentos conservadores tentarem erguer barreiras contra artes que cutucam temas da sexualidade, esse assunto vem sendo retratado nos mais diversos segmentos artísticos há séculos e sob os mais variados objetivos e usos. Desde a pré-história, nós temos representações que dizem respeito exclusivamente à sexualidade. A gente tem muita imagem retratando a sexualidade. A gente tem manuscritos, né, representações de casais na cama, nus. A gente tem as mais diversas representações. É sempre uma questão de qual contexto, por que essa imagem está lá, se é uma representação da antiguidade, se é uma representação do Antigo Testamento, qual é a história, o que justifica aquilo estar ali. Mas sempre esteve.
Esse tipo de representação detém não somente grande influência na arte em si, como também nas dinâmicas socioculturais da humanidade. A arte, enquanto produção subjetiva, é sempre atravessada pelas questões do indivíduo. Ao falar das sexualidades, a arte abre o diálogo e estabelece uma relação entre as múltiplas trajetórias. Do erótico, do desejo, do gênero, do comportamento e dos seres que habitam o cosmos.